capítulo de número 12, versículo de número 37 até o versículo de número 50. Enquanto os irmãos procuram, nós entendemos que o melhor lugar para as crianças ficarem é na igreja. Contudo, é uma construção, leva tempo, até que as crianças prestem atenção, se comportem, etc. E pensando nisso, nós temos um espaço destinado às crianças nesse momento de culto. Contudo, o melhor a ser feito é deixá-las aqui. A partir de agosto, o guia de culto volta com instruções básicas para que as crianças alfabetizadas possam interagir durante o culto respondendo questões advindas da exposição. Ditas essas coisas, vamos ao vídeo introdutório de João, que é parte da nossa liturgia, e depois do vídeo nós leremos o texto e começaremos a exposição bíblica. Assistamos o vídeo, que faz parte do culto cristão nesse sentido, de forma introdutória ao sermão que faremos logo mais. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João 12, do 37 ao 50. Está escrito assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Não creram nele para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue.
a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Feche seus olhos mais uma vez, baixe a sua fronte. Vamos juntos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor venha falar com cada um de nós. Oremos. Senhor, obrigado por esse culto repleto da sua palavra. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por esse espaço. Tem sido um espaço de encontro contigo. E a única coisa que eu lhe peço é que, mais uma vez, sejamos encontrados do Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos visite. E nessa visitação do alto, sejamos todos transformados à imagem do seu Filho. Fala conosco, não permita com que eu estrague esse momento, pelo contrário, me use e faça com que esse culto venha a ser um culto transformador. Um culto que nos tire de um lugar e nos leve para um lugar mais elevado. Um culto que nos aproxime mais do Senhor e nos faça mais parecidos com Jesus Cristo. Essa é a oração que nós fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu começo esse culto com uma frase do astrofísico Stephen Hawking. E ele disse o seguinte: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão do saber. Eu vou repetir a frase. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas a ilusão de achar que sabe. A ilusão do saber. E eu concordo com essa frase, e o texto também concorda, porque existe um tipo de cegueira que é mais perigosa do que a cegueira física. E essa cegueira é a cegueira voluntária, a cegueira da vontade, a cegueira do coração. O coração que rejeita a luz, e rejeita a luz não é porque falta evidência, mas porque é cheio de orgulho. Esse é o tipo de coração mais rebelde e mais obstinado que existe. Nesse texto que nós acabamos de ler, o Evangelho de João chega no seu ponto de virada, no seu ponto de mudança. Até aqui nós vimos que a luz brilhou intensamente. Nós vimos que o Verbo se fez carne. Nós vimos que ele operou sinais dos mais extraordinários. Nós vimos que o Verbo revelou o Pai, ressuscitou aos mortos. Mas também nós estamos acompanhando que muitos, mas muitos mesmo, não creram no Senhor Jesus. Aqui nesse texto, a fé é confrontada com essa incredulidade, incredulidade intencional. Essa incredulidade que é resistência, essa incredulidade que não é ignorância, essa incredulidade que é ilusão do saber. O problema é que quando a luz é recusada, quando os homens recusam a luz, ela passa. Mas ela deixa a responsabilidade daqueles que foram testemunhas da sua passagem. Os homens até podem ignorar voluntariamente. Eles até podem negar, eles até podem desdenhar. Mas uma coisa eles não podem fazer. Eles não podem abandonar a responsabilidade de terem visto, de terem ouvido e de terem ignorado. E por que os homens não podem abandonar essa responsabilidade? Ora, meus irmãos, porque a palavra que salva é a mesma palavra que julga. É a mesma palavra. O mesmo Cristo, e grave bem isso, o mesmo Jesus que estende os braços para salvar, é o mesmo que naquele último dia
vai dar a última palavra como critério de juízo. E pensando nisso, o título do meu sermão é A Última Palavra. Quando a luz é rejeitada, a verdade julga os homens. No último sermão, nós ouvimos a primeira parte desse momento de mudança, que foi o pedido dos gregos. O capítulo de número 12 é muito interessante, porque o capítulo de número 12 vem com um pedido do estrangeiro, o pedido dos gentios, e ao mesmo tempo com a última fala de Jesus pública. E os gregos vão pedir, queremos ver Jesus. Os gregos vão pedir, nós queremos encontrar o Messias. A resposta de Jesus foi no mínimo chocante, porque ao invés de mostrar a sua glória, Jesus falou da cruz. E você deve se lembrar que Jesus falou que o grão precisa morrer. Jesus falou que a luz está acesa, mas estará acesa por pouco tempo. E ao término do sermão da semana passada, Jesus se escondeu, ele falou essas coisas e se retirou. É como se ele dissesse, a partir de agora, a minha missão entra no seu capítulo final. O grande problema é que os homens rejeitaram, mesmo Jesus levando a palavra ao seu estágio final, os homens agiram com incredulidade. No texto de hoje, nós veremos que a incredulidade já havia sido profetizada por Isaías. Que a incredulidade já havia sido exposta lá no Antigo Testamento. Nós veremos que ninguém foi pego de surpresa aqui. O que João está fazendo é mostrando que nesse momento o evangelho vai atingir o seu nível estrangeiro. Jesus vai dar a última palavra aos seus conterrâneos, aos judeus, e a incredulidade vinda deste momento já estava profetizada há pelo menos 700 anos. Mas João não mostra apenas essa tragédia espiritual. Ele mostra o nosso coração, ele quer que a gente veja, ele quer que a gente se olhe. E é nessa direção que eu vou caminhar todo o meu sermão. Não só como um olhar histórico da incredulidade, não só como esse momento de mudança do ministério de Jesus, não só como essa profecia da incredulidade, mas eu quero que a gente olhe para esse espelho, para esse texto como um grande espelho que reflita a nossa alma. O texto começa lá no versículo de número 37, dizendo: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Apesar de Jesus ter realizado sinais milagrosos extraordinários, ainda assim, os homens não creram. A luz em Jesus brilhou de uma forma tão forte, mas parece que essa luz não foi suficiente para fazê-los crer. E o texto aqui, não creram, não é simplesmente um ato de não acreditar. Não é isso. O texto aqui, não creram, mostra que eles não creram de forma deliberada. Eles não creram porque não quiseram. É isso que o texto está nos dizendo. Eles viram os sinais. Os sinais aqui são os mesmos sinais utilizados. A palavra sinais é a mesma utilizada por João em todo o seu evangelho. E o que significam esses sinais? São as manifestações visíveis de poder. É a identidade de Jesus. Os sinais revelam quem ele é. E se você precisa recapitular esses sinais, alguns deles devem ser trazidos à nossa memória. Por exemplo, Jesus transformou a água em vinho. Isso é um baita sinal. Isso não é simplesmente algo que alguém faz no estalar de dedos. Jesus curou o filho de um oficial à distância. Ele não foi lá para curar. Ele deu uma palavra aqui e a cura aconteceu lá. Jesus ressuscitou um paralítico em Betsaida. Ele disse para o paralítico: levanta, 38 anos. E o paralítico levantou. Jesus multiplicou pães para milhares de pessoas, no mínimo 5.000 homens.
E se não bastasse, ele ainda andou sobre as águas, devolveu a visão a um cego de nascença e fez o maior milagre de todos até esse momento da história. Ele chamou Lázaro de fora da tumba, ele chamou Lázaro com 4 dias de morto. Os sinais foram dados aos montes. E qual era o objetivo dos sinais? Jesus nunca quis impressionar ninguém com sinais. Jesus nunca quis olhar e falar, tá vendo o que eu sei fazer? Eu sei fazer, você não sabe. Nunca, nunca foi isso. Os sinais sempre tiveram a intenção de conduzir as pessoas até a fé. Era esse o propósito. Mas o texto diz que ainda assim, eles não creram. E aqui, a gente precisa entender que os milagres que até agora eram ponte, os milagres eram ponte, eles conduziam até a fé, agora os milagres se tornam testemunhas de acusação. Todos os sinais que eram ponte, agora viram testemunhas no tribunal. E Jesus disse isso, ai de ti, Corazim, se em ti fossem vistos, se em Sodoma e Gomorra fossem vistos os sinais que em ti foram feitos, Sodoma e Gomorra teriam sido preservados. Os sinais que eram transporte, agora se transformam em sinais de juízo. E essa verdade permanece. Aqueles que recusam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, terão todos os milagres de Jesus como testemunha da sua incredulidade. Eles não creram, não foi porque não viram. Eles não creram porque não quiseram. A recusa aqui é resistência, é obstinação. O problema aqui nunca foi nos olhos. Não se deixe enganar. O problema aqui sempre foi no coração. E uma coisa é tão verdadeira, que a fé não nasce da evidência. A fé, meu querido irmão, nasce da rendição. A fé não nasce da prova. A fé nasce do ato de se render, de se dobrar. Nem mesmo o maior milagre desse mundo não quebranta o coração daquele que já decidiu não acreditar. E a gente poderia aqui trazer todos os milagres da história. Se o seu coração não se dobrar, esquece. A evidência da fé é o dobrar-se do coração. A fé verdadeira não depende de quantidade de sinais. A fé verdadeira não depende de provas. E aqui nós temos que confrontar a nós mesmos. Você está esperando prova para crer? É isso? Está esperando sinais? Eu preciso do sinal tal para fazer tal coisa. Quando a gente age assim, a gente está lutando contra a luz. Se você não crê porque não viu sinais, você tem um problema. E não é com seus olhos, é com seu coração. E se você crê, independente de ter visto sinais, não ouse achar que você é melhor do que aquele que não creu. Porque você só acredita porque a graça te alcançou. A graça de Deus é essa força que nos dobra e nos faz acreditar. E hoje talvez seja um baita dia para você acreditar. Porque hoje nós veremos Jesus falando conosco em primeira pessoa. Ele falando diretamente conosco. E ele não vai apresentar sinal nenhum. Ele só vai falar. E se o Espírito Santo agir em nós, é certo que a gente vai se dobrar. Bom, diante dessa incredulidade, seria natural a gente pensar que Jesus iria se surpreender, né? Ou que os apóstolos iriam se surpreender, dizendo, como pode, depois de tantos sinais, não acreditarem? Ora, meus irmãos, essa incredulidade não foi surpresa, porque ela já estava prevista nas Escrituras. A incredulidade dos judeus, nesse texto,
era parte do juízo anunciado por Deus 700 anos antes. Olha comigo o versículo de número 38 até o 41. Eles não creram. Por quê? Diz o texto: para se cumprir a palavra do profeta Isaías. E o que Isaías disse? Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem se dobrou diante do braço do Senhor? João vai explicar no versículo de número 39, por isso não podiam crer. Eles estavam destinados a não acreditar. E aí no versículo de número 40, João vai trazer outra profecia de Isaías, lá no capítulo de número 6. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e não se convertam, e não sejam por mim curados. Agora repara no versículo 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, a glória de Jesus. Isaías viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. A cegueira no texto é explicada pela profecia. João vai citar Isaías 53 e João vai citar Isaías 6. O primeiro texto descreve o servo sofredor. O servo que iria sofrer, Jesus, mas seria rejeitado. O segundo é o comissionamento de Isaías para ir pregar pelo mundo. Quem enviaremos? Quem irá por nós? Isaías se levanta e fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o texto termina no capítulo de número 6 dizendo que eles não ouviriam. Eles não acreditariam. A combinação desses dois textos aqui serve para mostrar que a incredulidade do povo não era uma tragédia histórica, não era uma catástrofe da nação, não. Era um cumprimento da profecia, era um cumprimento da palavra do Senhor. O texto diz, eles não podiam crer. Eles não podiam crer, e esse não poder crer não pode ser tido como um fatalismo. Eles não conseguiam crer. Não, não, não. Esse não podiam crer é a consequência jurídica da rejeição que eles fizeram. É a consequência natural. Quem endurece o coração contra a luz é entregue eternamente à escuridão. É a sentença. Não tem como revogar a acusação da sentença. Não pode. A sentença é clara. Negou a luz, está entregue à escuridão. E por que Isaías disse isso dessa forma tão pesada? Ora, porque Isaías viu a glória de Cristo. João vai fazer uma afirmação espetacular. O capítulo de número 6 de Isaías diz o seguinte, no ano da morte do rei Uzias, Isaías falando, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. João está dizendo, sabe o que Isaías viu? Lá no capítulo 6, Isaías viu Jesus assentado num alto e sublime trono. Ele viu Jesus glorificado, ele viu a glória. Isaías viu a glória e tremeu. E os judeus? Ora, os judeus viram o Messias e rejeitaram. O profeta do Antigo Testamento se curvou a uma imagem futura. A multidão no Novo Testamento, ao invés de se dobrar, se armou. E os capítulos à frente aqui vão mostrar que ao invés de dizerem, eu vi a glória do Senhor, eles pegarão em paus e pedras. Eles se armarão contra o Messias. A sentença se cumpriu. Deus permitiu que o endurecimento deles se transformasse em sentença. E o que isso tem a ver conosco? Ora, meus irmãos, a incredulidade persistente, grava bem isso, não é incredulidade de vez em quando. De vez em quando eu e você não acreditamos. Tá tudo certo.
Quem nunca duvidou, nunca creu. Em algum momento eu e você não vamos acreditar. O problema não é isso. Isso é falta de fé. E momentaneamente eu e você temos falta de fé. Tá tudo bem. Todo mundo já teve. Todo mundo passa por isso. Agora, a incredulidade persistente é sempre um bom sinal de que essa pessoa está indo para o juízo eterno. A incredulidade persistente. Não acredito, não acredito, não acredito, não me rendo, não vou, não quero, não faço, não gosto. Essa insistência é um bom sinal de que o juízo de Deus está a caminho. E antes que você se sinta ofendido, meu irmão, a soberania de Deus inclui tanto o amor quanto a justiça. A gente não pode separar isso. Isaías viu a glória. Esses judeus verão a cruz, não a de Jesus, a deles. E é assim que o evangelho se manifesta. Como sempre o evangelho se manifesta dessa forma. Crença e negação. Alguns creem, outros rejeitam, e esses que rejeitam estão condenados. Mas aqui nesse texto tem uma diferença completamente diferente das demais. E que diferença é essa? Alguns creram, como os outros textos. Os outros textos sempre falam, creram, não creram, creram, não creram. Alguns creram, mas creram e permaneceram em silêncio. Isso não é crença, isso é outro tipo de incredulidade. Existe uma incredulidade que rejeita, existe uma outra incredulidade que se cala. Olha comigo o versículo de número 42 e 43. Contudo, então a primeira parte as pessoas não creram apesar dos sinais. Não creram porque estava escrito lá no profeta Isaías que eles não iriam crer. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. E a gente olha para o texto e fala, uau, que legal, as autoridades creram, então agora eles vão livrar Jesus da morte. Não se engane. Mas, tem um mas aí, mas por causa dos fariseus, não o confessaram. Não o confessaram porque eles seriam expulsos da sinagoga. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferiram a aprovação dos homens à aprovação de Deus. A fé secreta é medo do público ou medo de não ser aceito. João vai apresentar esse contraste e ele é devastador. Creram, mas não confessaram. Creram, mas em silêncio. Creram, mas não falaram. Aqui não era incredulidade doutrinária. Eles acreditaram que Jesus era o Messias. O que nós temos aqui? Nós temos covardia. Covardia espiritual. A palavra crer estava esvaziada de coragem. Eles acreditaram, mas não tinham coragem para falar. Eles ficaram escondidinhos. Nesse caso aqui, eles temiam a exclusão da sinagoga. Eles temiam a marginalização social. Eles temiam que eles fossem colocados de escanteio. Eles temiam perder casa, família, bens. Mas aqui, se esse temor, só existisse esse temor, estava tudo bem. Eles acreditavam, mas não confessavam porque temiam a própria vida. A gente dá um desconto. Mas o versículo 43 traz uma acusação que é poderosa. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por que esses caras não confessaram o Senhor Jesus? Ora, porque eles buscavam a aceitação do povo. Se eles confessassem Jesus, eles não seriam aceitos. Se eles confessassem Jesus, a reputação deles ia para o ralo. Se eles confessassem Jesus, eles não teriam aplausos. Mas João nos lembra, e essa lembrança é no mínimo dolorosa. A fé que se recusa a se expor diante dos homens, terá que se expor ante ao juízo de Deus.
a fé que se recusa a se expor diante dos homens. Terá que ser exposta diante do juízo de Deus. Eu e você precisamos aprender que a verdadeira fé confessa, mesmo quando confessar custa tudo. Confessa no grupo da família, confessa no grupo dos amigos, confessa no grupo da faculdade, confessa no bairro, confessa. A verdadeira fé confessa. E Deus jamais compartilhará a sua glória com quem tem medo da opinião pública. Deus não vai dar a glória com aquele que tem medo. Ai, se eu falar que sou cristão, o que vão pensar de mim? Se nós agirmos assim, nós nos colocamos do lado dos incrédulos. E sabe, meus irmãos, o que é angustiante, que o silêncio dos crentes é tão alto quanto a zombaria dos incrédulos. O silêncio dos crentes é tão alto quanto a zombaria dos pagãos. E a gente tem que se perguntar, existe alguma área da nossa vida que a gente oculta a fé porque tem medo? Existe algum lugar que a gente esconde a fé? Tem algum ambiente que a gente diz, não, aqui é melhor eu não falar que eu sou cristão. Aqui é melhor ficar quietinho, porque se eu começar a falar, vão dizer que eu sou medieval, que eu sou obscurantista, que eu sou retrógrado, atrasado, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Tem algum lugar, tem alguma área da sua vida que você tem medo da rejeição e por isso não confessa? Será que o seu, que o meu, que o nosso amor pela aprovação social não está sufocando o nosso testemunho? Será que a gente não precisa ser aceito pelos outros e por isso a gente se cala? Esse texto não fala daqueles judeus. Fala desse Israel aqui, da nossa vida. E como é que Jesus lida com esse silêncio? Bom, ele vai erguer a voz pela última vez diante das multidões. E aqui é uma das coisas mais interessantes do Evangelho de João. A partir de agora, e nós estamos bem longe do final, tá? Se você der uma folhadinha aí na sua Bíblia, você vai perceber que o final do Evangelho vai acontecer lá em João, capítulo de número 21. Nós estamos no capítulo de número 12. A partir do capítulo de número 13, Jesus só vai falar com os discípulos. A partir de agora, ele não fala com a multidão mais. Ele não ensina para fora. Ele só vai falar com os discípulos. Esse é o último discurso de Jesus para a multidão. Esse é o discurso definitivo. E o que Jesus vai falar nesse discurso definitivo? Olha comigo o versículo 44. E Jesus clamou: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Crer em Jesus é crer no Pai. Crer em Jesus é crer em Deus. Esse é o último clamor antes da paixão. Esse é o último clamor antes da aflição. Jesus está dando um brado, ele está clamando, ele está dando um grito. Aqui é uma convocação. E o que diz essa convocação? Ora, o Pai enviou o Filho. Crer no Filho é crer no Pai. Quem crê no Filho, crê em Deus. Nós vimos aqui de manhã na escola dominical, o Filho é a perfeita revelação do Pai. Ver a Cristo é ver o Pai. E talvez aqui, aquele texto que você fica com dúvida, né? Porque Tomé chega para Jesus e fala: mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz: eu tenho andado com vocês há tanto tempo e você me pede para mostrar o Pai? Ora, quem me vê, vê o Pai. Só que o problema é que quem rejeita, rejeita o Pai. Quem rejeita Cristo, rejeita o Pai. Jesus é a revelação encarnada do Deus invisível.
E aqui há um ponto. Deus não está escondido. Deus está andando entre os homens. Deus está comendo com os homens. Deus está almoçando com os homens. Deus está dormindo com os homens. Deus está vivendo com os homens. Deus está se relacionando com os homens. O Deus que se revela tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Jesus não é apenas um mensageiro de Deus, ele é a mensagem encarnada. Ver a Cristo é ver o Pai. Aprenda isso. Quando você ler a Bíblia e ver a Cristo, você está vendo o Pai. Cristo não é um intermediário qualquer. Ele não é um porteiro do prédio. Ele não é o carteiro. Ele é a encarnação de Deus. Dizer que crê em Deus, e aqui está a loucura dos homens, né? Porque você sai andando por aí e pergunta para as pessoas, você crê em Deus? Eles dizem, creio. Você crê que Jesus é Deus? Eles vão dizer, não, aí não. Eu creio em Deus, mas eu não creio que Jesus é Deus. Ignorar Jesus é auto-engano, meus irmãos. Deus se revelou no seu Filho e não em outro. Quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus então está mostrando o Pai, mas ele não está só mostrando o Pai. Ele também está revelando o que o Pai deseja. Olha comigo o versículo 46. Eu vim como luz para o mundo. Olha que texto interessante. A forma com que Jesus se encarna é uma luz para o mundo. E eu vim a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é a luz que livra das trevas. E se você está com a memória boa, você há de se lembrar que luz e trevas, luz e escuridão, é a brincadeira mais comum no Evangelho de João. Começa lá no capítulo 1 e ela vai seguir até o capítulo de número 12. Capítulo sim, capítulo não, João vai falar que Jesus é a luz. Uma luz que não ilumina apenas, uma luz que liberta. Olha o que o texto diz: eu vim para que não permaneçam nas trevas. Permanecer nas trevas é a condição natural dos seres humanos. Os seres humanos, por causa do pecado, estão em trevas. Mas essas trevas podem ser vencidas. E como é que a gente vence essas trevas? Ora, meus irmãos, crer em Cristo é como abrir os olhos pela primeira vez. Crer em Cristo é como sair de uma solitária, de uma cela úmida para o sol do meio-dia. Crer em Cristo é abandonar o medo, é abandonar a dúvida, é abandonar a cegueira. Crer em Cristo é abraçar a luz, mas não qualquer luz. A luz verdadeira, a luz que brilha, a luz que prevalece na escuridão. A fé em Jesus não apenas nos tira das trevas momentâneas. Sabe aquelas trevas que a gente entra, aquela depressão, aquela angústia, aquele negócio mal feito, aquelas coisas que tomam a nossa vida de assalto e de repente a gente se vê no emaranhado? Essas são trevas momentâneas. A fé em Jesus nos tira das trevas eternas. Sabe o que a fé em Jesus nos faz? Ela nos finca na eternidade. Ela nos planta no paraíso. Crer em Jesus é ser plantado no Éden. E isso tudo é o Evangelho. O que Jesus está fazendo? Jesus está pregando o Evangelho. O Evangelho não é uma reforma moral. O Evangelho não é para de beber, para de fumar, para de falar palavrão. Isso tudo é uma bobagem. Como essas coisas são secundárias. O Evangelho é a libertação do domínio das trevas para sempre. Tem gente que diz, eu não vou para a igreja, porque se eu for para a igreja eu não posso mais ouvir piada, música sertaneja. Eu não vou para a igreja porque daí eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de comer. Ai, que bobagem. Que bobagem. O Evangelho não propõe que você use terno e gravata.
O Evangelho propõe que você se vista com vestes de luzes resplandecentes para sempre. E crer em Jesus é assumir a luz dele para si. Cristo não veio para explicar a luz. Ele veio para iluminar o coração. E a salvação? A salvação é ser arrancado da escuridão. Isso é ser salvo. Ser salvo é ser arrancado das trevas. E se você já foi salvo, eu preciso te dizer uma coisa. A fé que encontra Cristo como luz do mundo não se acostuma mais com a escuridão. Se você já é um salvo, para de tentar voltar para as trevas. Aquele lugar não é mais seu. Que bobagem ficar voltando para lá. Você não mora mais lá, não é mais o seu lugar. As trevas não são mais o seu lugar. Jesus é o caminho para fora das trevas. É uma loucura pensar num crente que flerta com as trevas que ele foi retirado. Jesus é a luz do mundo. E só Ele pode te libertar. Então se pergunte, existem áreas na sua vida que estão em trevas? Existem áreas na sua vida que você tem andado na escuridão, tropeçado, tem vivido confuso? Se você é assim como eu, que tem áreas da vida que estão escuras, ora, a luz já brilhou, o caminho está claro, a luz já veio, basta a gente sair e encontrar com ela. Mas o que acontece quando essa luz é rejeitada? Jesus nos responde, e a resposta de Jesus aqui, as palavras de Jesus pesam toneladas. E pior, elas duram para sempre. Olha comigo o versículo 47 e versículo 48. Presta bem atenção nesse texto. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem que julga? Jesus responde, a própria palavra que eu tenho proferido, essa julgará a pessoa no último dia. Há um juiz, é o que Jesus está dizendo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, dá de cara com o juiz. Que juiz é esse? A própria palavra que eu disse. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, será condenado no dia do juízo pelas próprias palavras que eu falei. A palavra julgará no último dia. Jesus está deixando claro, eu vim para salvar o mundo. E quando a gente olha isso, isso é um amor absurdo, né? Isso é um amor incrível. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Mas o amor de Jesus não é um amor irresponsável. Aquele que ouve e rejeita será julgado pelas palavras de Jesus. O termo julgar aqui é no futuro e é verdade. É o juízo do último dia, é a condenação no último dia. E nesse sentido, não existe condenação precipitada. Aqui você deve entender isso. Quem não acredita em Jesus será julgado no último dia pelas palavras de Jesus. Mas até a nossa morte ainda há esperança. Ninguém está condenado precipitadamente. Ninguém foi condenado a priori, por antecedência. Mas haverá um julgamento. E aquele que não acredita será julgado pelas palavras. Não será julgado por emoções. Não será julgado por sentimentos. Será julgado por afirmações. Como, por exemplo, eu vim para salvar, mas se me rejeitam, a palavra que deveria salvar vocês será a mesma que os condenará. E você sabe que aqui está a seriedade da pregação? Por que a igreja evangélica tem pregação? Talvez você nunca tenha se perguntado isso, né? Por que você vai na igreja para ouvir uma pregação? Ora, porque a mesma palavra que pode salvar, se você não aceitar, será a mesma palavra que poderá te condenar. É por isso que na igreja evangélica é a única igreja que prega. A palavra que hoje consola, amanhã julga. A palavra de Cristo é o critério. O evangelho é o padrão. Ouviu o evangelho, encontra a salvação. Rejeitou o evangelho, encontra o juiz. E o juiz é o mesmo evangelho. Ora, irmãos,
A palavra de Deus não pode ser mera informação, sabe? Você não pode receber a palavra de Deus como conhecimento. Ah, muito legal ir na igreja, aprendi coisas novas. Não! Não é aprender coisas novas, não tem nada a ver com aprender coisas novas aqui. Aqui tem a ver com ser salvo ou não. Se não crer, está sujeito à maior tragédia da humanidade. Se não ouvir, está sujeito a uma sentença eterna. Mas por que a palavra de Jesus carrega tanto poder? A gente pode se perguntar, né? Por que a sua palavra é tão poderosa? Por que tem tanto peso na sua palavra? Por que tem tanta autoridade? Por que tem essa carga determinante? Ora, porque a palavra de Jesus nunca foi dele. A palavra de Jesus é o eco da voz do Pai. E olha comigo o versículo 49 e 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O Pai me ordenou o que dizer e o que falar. Eu sei que o mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Portanto, o que eu tenho dito, o que eu digo, é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Quando o Filho fala, a voz é a do Pai que se ouve. O fechamento do discurso de Jesus é extraordinário. Jesus vai mostrar a unidade dele absoluta com o Pai. Jesus e o Pai são um. E ele não vai improvisar, ele não vai adaptar, ele não vai suavizar. Ele vai falar, quando eu falo, você escuta a voz de Deus. E a voz de Deus aqui é esse mandamento de vida eterna. E mandamento de vida eterna não tem nada a ver com regra. É a revelação do Pai, é a mensagem da salvação, é o Evangelho. E isso sela tudo o que foi dito por Jesus durante todo o ministério dele. Rejeitar Jesus é rejeitar o Pai. Crer em Jesus é crer no Pai. Quem ouve a voz do Senhor, ouve o céu falar. Quem crê em Jesus já entrou na eternidade. Mas quem o rejeita? Quem o rejeita não está rejeitando um mestre, um líder político. Está rejeitando o Pai. E quem rejeita o Pai, rejeita a única oportunidade de vida eterna. Quem rejeita o Pai, rejeita a vida feliz. Rejeita a vida abundante. Rejeita a vida cheia de gozo, de desfrute, de beleza e de paz. Tudo foi dito pelo Senhor Jesus, tudo foi mostrado, sinais foram vistos, palavras foram ouvidas, a luz brilhou até o limite, mas a incredulidade que não se curva a provas, se mantém orgulhosa diante da glória. E o que João fez? João não escreveu uma história, João levantou um espelho. João levantou um espelho e pôs diante de nós. E a gente tem que olhar para esse texto não como se a gente estivesse observando os outros. É muito fácil olhar para os outros. Mas nós temos que olhar para essa história e enxergar que essa é a nossa história. Quantos sinais você tem visto? Há quanto tempo você tem ouvido a voz? Há quanto tempo a luz do mundo tem estado na sua frente? Aqueles homens, infelizmente, se recusaram a crer. Há quanto tempo você tem se recusado a crer? Não, eu acredito, pastor, eu tenho acreditado. Tudo bem, você tem acreditado? Tem. Mas você tem falado? Porque se acreditar e se calar, é o mesmo que não acreditar. Acreditar e não se calar é amar a glória desse mundo, é amar o príncipe desse mundo, é amar esse mundo. Jesus não recua, ele não se cala, ele vai sempre falar conosco. Nesse caso aqui do texto é a última fala. Como isso me assusta, sabe? Me assusta isso. Me assusta. No caso do texto é a última fala pública. A partir de agora Jesus não fala mais.
Mas note que a última fala dele pública é cheia de amor, é cheia de urgência, é cheia de autoridade, é cheia de carinho. Ele se derrama, ele fala: eu não vim julgar ninguém, eu vim salvar. Vem logo, é isso que ele está dizendo. E é interessante que aqui no texto é a última vez que ele fala para eles. Mas para nós ele continua falando, né? A gente não sabe quando, né? A gente não tem muita autoridade sobre a nossa vida, né? A gente pode ir embora hoje e acabar a vida. E a vida é assim, ela acaba no estalar de dedo. Mas ele continua falando. Nesse exato momento ele continua falando. Ele continua falando que a sua palavra está viva. Ele continua falando que a luz continua brilhando. Ele continua falando que a palavra ainda é a porta da salvação. Ele ainda está falando com a voz do Pai. A gente tem oportunidade de ouro num culto como esse, sabe? Porque num culto como esse a gente não pode dizer que não ouviu. Não tem como. Era só ler o texto, gente. Eu não precisava nem pregar, era só ler o texto. O texto já falava por si só. Nós não podemos dizer que a gente não sabia. Num texto como esse a gente não pode fazer como aquela figura dos 3 macaquinhos, sabe? Põe a mão no ouvido, nos olhos e na boca. Não. Não. A gente não pode dizer que não ouviu, que não sabia, que não aprendeu, que não escutou. Eu comecei dizendo que esse texto era um espelho, né? E esse espelho agora está diante da gente. Estamos diante da palavra que salva ou que julga. E o que a gente deve fazer com a palavra de Cristo hoje? Bom, se a gente aceitar, determina o que vai acontecer conosco no último dia. E se a gente rejeitar? Se a gente rejeitar, a mesma palavra que tem o poder para salvar, tem o poder para condenar. E se você ouviu a voz de Cristo, o que você precisa fazer? Você precisa vir aqui na frente? Eu me senti tentado domingo passado de fazer isso, nesse domingo não. Mas eu preciso dizer para você que se você ouviu a voz de Cristo, pelo amor de Deus, não endureça mais o seu coração. Chega. Que tolice manter o coração duro, que tolice manter a vida nas trevas. A luz está acesa, que coisa. A luz está acesa, ela não vai brilhar para sempre, mas hoje ela está acesa. E se ela está acesa, creia. Pelo amor de Deus, creia. Não com uma fé superficial, não como fé de ocasião, não como fé de conveniência, mas creia com fé rendida. Creia. Abandone a glória do mundo, abandone a glória dos homens. Ame a glória de Deus. Abandona as trevas, pelo amor de Deus. Fecha essa porta e sai dela. Não espera o último dia para obedecer. Obedeça hoje. Porque se você obedecer hoje, a eternidade começa agora. A eternidade começa agora. O Filho falou, a luz brilhou, o pregador pregou. Agora é contigo. Não tem mais o que eu posso fazer. Eu paro aqui. Eu venho até aqui. Daqui para frente é contigo. Daqui para frente é você e Deus. Daqui para frente é você com Cristo. Daqui para frente é você e o Evangelho. E o Evangelho é poderoso para te guardar até o último dia. Eu não vou chamar ninguém à frente. Mas se você entende que é o momento de se render ao Senhor Jesus, aí no seu lugar, se entrega a Ele pelo amor de Deus e muda de vida. E se você é crente, mas tem se calado, como aquelas autoridades, muitos creram nele, mas se calaram. Faz um trato com Deus, diz: a partir de hoje eu não me calo mais. Custe o que custar. Se arrancarem a minha língua, eu prefiro entrar no céu sem língua
do que ficar aqui nesse mundo em trevas para sempre. Eu quero orar com você e por você. Domingo passado eu quase fiz apelo, esse também. Acho que do próximo não escapa. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, é tão avassaladora a informação de que aqui no capítulo de número 12 o Senhor não fala mais com o povo. Aqui não tem mais discurso público, aqui não tem mais apelo de salvação, aqui não tem mais sinal, não tem mais milagre, aqui só tem os discípulos e os 12, aqui tem retiro a partir de agora é cheiro de sangue, a partir de agora é cheiro de morte, a partir de agora é humilhação, é soco na cara, é coroa de espinho, é prego no punho, é lança no ventre. A partir de agora é só sofrimento. Mas o que me chama mais atenção é que a partir de agora é só sofrimento para que aqueles que creram no Senhor antes desse momento não sofressem. O Senhor dá o seu último discurso público. E depois o Senhor parte em direção à sua cruz, para que todos aqueles que tenham ouvido sejam salvos para sempre. E eu espero que hoje não seja o último dia de ouvir o seu evangelho. Eu espero, sinceramente, que esse não seja o último dia desses ouvintes que aqui estão, da internet, enfim. Eu espero que ainda tenham oportunidades, mas eu não espero isso a fim de que eles procrastinem a decisão, deixem para segundo plano. Não é por isso. Eu espero que eles não tenham a última oportunidade por causa da sua misericórdia e graça. Mas eu também espero que meus irmãos tomem uma decisão hoje. E ó Deus, por meio do seu Espírito, inclina corações para que eles creiam no Evangelho nesta manhã, nesse local. Salva pessoas. O Senhor é poderoso para salvar. Salva pessoas hoje. Traga pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Faça essa transição, Senhor. Mas eu não peço só para aqueles que estão sendo salvos, que foram eleitos antes da fundação do mundo e que nesse momento estão se encontrando com o Evangelho. Eu não faço a oração só por eles. Eu faço a oração por tantos que creem, mas deixaram de falar. Que creem, mas se mantiveram no silêncio. Ó Deus, destrava a língua dos meus irmãos. Dá coragem aos meus irmãos, que eles não amem mais a glória dos homens, em detrimento da glória de Deus. Que eles falem, e quando eles falarem de Jesus, eles saibam que o que está sendo dito, e a voz que está sendo ouvida, é a voz do Pai. É isso que o pregador faz. O pregador é só a boca, mas a mensagem, o conteúdo, a entonação vem de Deus. Destrava a língua dos meus irmãos e que eles sejam proclamadores do Evangelho. Que a palavra que foi ouvida hoje tenha salvado homens e mulheres para sempre. E que ela não venha a ser palavra de acusação no último dia. Obrigado, Deus, por esse texto tão claro, tão nítido, tão evidente. Obrigado pelo Evangelho que é pregado nessa igreja. Obrigado por o Evangelho puro e simples, que mostra quem nós somos, quem Deus é, o que Ele fez e como a gente tem que responder. Que hoje tenha ocorrido salvação nessa casa. Essa é a oração que fazemos. E a fazemos em nome de Jesus. Amém.
Se coloca em pé, vamos receber a bênção. Agora, irmãos queridos, que a graça de Jesus, que o amor do Pai e que o consolo do Espírito seja e esteja com vocês para sempre. Amém. Deus os abençoe, um excelente domingo. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã no culto de oração, quinta-feira, ou no próximo domingo, se Deus quiser e permitir. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo culto.